Que tal ter um personagem que troca de time, sai dos protagonistas para ser o vilão da história e surpreender o leitor? Esse é o personagem com duas caras. E apesar de parecer fácil fazer alguém mudar de lado, para ser crível, tudo tem que ser bem planejado. Então, fica aqui comigo e eu te conto como você pode construir essa transformação. Vamos lá! Você gosta de feira do livro e palestras grátis sobre escrita e literatura? É isso que você terá na primeira experiência presencial da Tellers no dia 14 de dezembro aqui em Porto Alegre. Desde 2021, trazemos conteúdo sobre escrita aqui no YouTube, mas agora é hora de nos encontrarmos ao vivo na Expo Tellers, um encontro patrocinado pelo Banrisul. Venha curtir a Feira do Livro com editoras e livrarias locais, assistir a um ciclo de palestras com profissionais do mercado e ainda fazer aquele networking com editoras, livrarias e, claro, outros escritores. O evento acontece no Teatro de Câmara Túlio Piva e todas as palestras terão transmissão ao vivo no nosso canal Tellers Escola de Escrita. Então, se inscreve aqui embaixo e receba todas as nossas novidades sobre o evento, além de assistir a todas as palestras lá no dia 14. Lembrando que a Expo Tellers é totalmente gratuita para acessar a feira e as palestras. Te espero aqui em Porto Alegre no dia 14 de dezembro. Até mais! E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Você já leu histórias em que um dos personagens principais mudou de lado e se juntou aos vilões, ou até se tornou o vilão da trama? Esse é o clássico personagem de duas caras. Eles são aqueles personagens que apresentam uma personalidade para certas pessoas, mas agem de forma totalmente diferente quando estão perto de outras pessoas ou em situações diferentes. Eles podem ser charmosos, gentis ou prestativos, mas por dentro eles são enganosos, manipuladores ou egoístas. Esses personagens mantêm os seus verdadeiros motivos ocultos, levando à tensão e ao conflito quando a sua natureza real é revelada. Se você está pensando em ter um personagem que muda de lado durante a história, veja algumas dicas para criar esse personagem de duas faces e como transformá-lo em um bom vilão. E como qualquer personagem complexo, tudo inicia por uma boa história de fundo. A história de fundo de um personagem geralmente ajuda a explicar por que ele age da maneira que age. É por isso que é especialmente importante estabelecer as histórias de fundo dos seus personagens de duas caras. Saiba o que os levou a agir tão violentamente ou a ser tão enganoso. Conhecer esses eventos do passado é essencial para entender as suas ações. Eles adicionam camadas às suas motivações, transformando-o em mais do que apenas um vilão. Depois disso, liste todas as suas características. Escreva todos os seus traços, tanto os bons quanto os ruins. Isso fará você ver o contraste entre os diferentes lados da personalidade deles e ainda te ajuda a equilibrar o charme e a gentileza do personagem com seus traços malignos que serão ressaltados ao longo da sua história. Dentre essas características, você deve escolher uma falha fatal. Essa não é qualquer característica para o personagem de duas caras. Ela é aquela que faz com que o seu personagem reaja inapropriadamente em situações difíceis e que o impeça de tomar decisões sábias em momentos críticos. Você pode trabalhar com a arrogância, deixando seu personagem excessivamente confiante, recusando-se a ouvir os outros ou até a aprender com eles. Depois que esse personagem comete um erro inocente e ouve críticas, ele vai dobrar a aposta em vez de mudar a sua atitude. Se o seu personagem for inseguro, ele pode compensar demais, parecendo ainda mais arrogante. Ele também pode ter ataques de ódio. Sabe aquela pessoa com um temperamento incontrolável e rancoroso? Ele pode priorizar punir aqueles que o prejudicaram em detrimento do seu próprio bem-estar ou do bem-estar das pessoas ao redor dele. E assim como essas duas, há outras que fica da sua criatividade.
O importante é que você estabeleça essa falha durante as partes iniciais da história, pois com ela você pode prenunciar problemas posteriores. Pense nos filmes de Volta para o Futuro, que demonstram logo de cara como Marty McFly é facilmente provocado por vilões. Isso é usado ao longo da história para criar conflito. É mais ou menos isso que você fará com o seu personagem de duas caras. Não que Marty McFly seja um deles, né? Além desse filme, você lembra de outro ou de algum livro que tem um personagem de duas caras ou que tem essa transformação? Me conta nos comentários. E aproveita que desceu a tela e já curte o vídeo e se inscreve no canal. Assim você nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo aqui para o YouTube e recebe nossos vídeos toda semana para melhorar cada vez mais a sua escrita. Muito obrigado pelo teu apoio aqui no YouTube. E não se esquece, dia 14 de dezembro te espero na Expo Tellers, seja de forma presencial aqui em Porto Alegre ou com a gente normalmente fica em contato aqui no YouTube. Mas voltando aos personagens de duas caras, assim como você criou falhas e trabalhou as características desse personagem, você pode pensar nas influências positivas que ele receberá durante toda a trama. O seu personagem começará o arco como um dos heróis, então ele deve ter influências positivas que equilibrem a sua falha fatal. Essas influências também darão a ele a oportunidade de mudar a sua vida quando ele virar para o lado maligno. Assim, crie características que possam tirá-lo do abismo, mas que no final acabam não tirando. Pense em forças morais, como o desejo do personagem de querer ajudar outras pessoas. Isso pode fazer ele acabar indo longe demais para ajudar e começar a aceitar possíveis falhas que o levam para o lado do mal. Ele também pode ter relacionamentos positivos com pessoas boas que não desistem dele facilmente. Esses personagens podem ser a chave para traições futuras ou para resoluções de problemas após ele virar um vilão. E já que eu falei de falhas e influências positivas, algo muito importante que pode ser trabalhado para ajudar a mostrar a ambiguidade do seu personagem é torná-lo hipócrita. Já que esse personagem vive uma vida dupla, é importante mostrá-lo mantendo os outros em padrões que ele secretamente quebra. Por exemplo, eles podem criticar outra pessoa por ser desonesta enquanto mentem para si mesmos. Ou talvez eles tenham todo um discurso sobre lealdade enquanto acabam traindo os outros nos bastidores. Mas ser hipócrita não é apenas no que eles falam ou agem. É importante que eles tenham traços hipócritas ou contrastantes dentro de si mesmo. Talvez eles anseiem por ser aventureiros, mas na realidade eles temem um desconhecido. Esse tipo de hipocrisia não apenas adiciona complexidade ao seu personagem, mas também pode eventualmente levá-los à queda. E já que eu falei de hipocrisia, você pode aproveitar e mostrar o seu conflito externo. O nosso personagem está se mostrando um vilão, então inclua conflitos externos onde os outros personagens tentam impedir que o seu lado maligno floresça. O seu personagem vilão pode protestar contra essas mudanças, trazendo ainda mais tensão para a história. Quando um amigo está com problemas ou parece precisar de ajuda, a gente tenta fazer algo, certo? Então, talvez o seu grupo de personagens possa fazer a mesma coisa quando começa a ver atitudes diferentes do seu personagem duas caras. E nesse momento, você pode começar a destacar o objetivo do seu personagem. Transformar o seu herói em um vilão não significa que a ação deva ser sem sentido. Considere o raciocínio por trás das ações do seu personagem, mesmo que não seja uma razão moralmente boa. Talvez você ouça que um personagem quer salvar alguém próximo a ele. Para fazer isso, ele se torna um vilão e faz essas escolhas ruins porque quer ajudar essa pessoa que está perto dele. Uma personagem pode sempre ter sido controlado por alguém terrível e quando ele finalmente derrota esse personagem controlador, isso tecnicamente o torna um vilão. Então, você precisa dar ao seu personagem uma razão para se tornar esse vilão. Quando ele é um vilão, ele precisa ter um propósito. É aí que você utiliza a história de fundo que você criou.
Lembre-se que um personagem não deve fazer uma mudança tão drástica sem motivo. Deve sempre haver um motivo por trás das suas ações. Além disso, você deve mostrar isso não apenas para os outros personagens da sua história, mas também para o seu leitor. E já que você está mostrando essa mudança, aproveite e mostre o resultado das suas escolhas. Para cada escolha, sempre tem que haver um resultado. Essas consequências tornam a sua história realista e memorável. Então, considere o que acontece com seu vilão como resultado das suas ações. Eles devem ter problemas pelo que fizeram e até podem ter vitórias. Outros personagens podem não falar mais com eles, mas as ações do vilão não devem ser encaradas levianamente. Então, sempre deve haver um resultado em todo o mundo da sua história, dependendo do que o seu vilão fez. Depois de tudo, chegou a hora derradeira, a traição. Quem não ama uma boa traição, né? Traições na literatura adicionam toneladas de drama adicional e podem revelar muito sobre os personagens. Ela é especialmente relevante em uma trama com personagens de duas caras. É frequentemente através da traição que a sua verdadeira natureza é exposta, chocando tanto o leitor quanto os outros personagens. Quer eles traem o seu melhor amigo, parceiro ou aliado, a traição certamente intensificará os riscos, criando tensão emocional e conduzindo o enredo. Além disso, uma traição pode servir como um ponto de virada, não só para o vilão em si, mas também para os outros personagens, forçando-os a confrontar a sua nova realidade. E por falar em nova realidade, vai escrever um personagem de duas caras como um herói que vira vilão? Me conta aqui nos comentários como você pensa na transição que você vai fazer na sua trama. E para continuarmos falando sobre mudança de personagens, que tal assistir a um vídeo sobre o arco de personagem? Para assistir é só clicar na miniatura aqui do lado. Uma ótima criação de personagem para ti e até o próximo vídeo. E não se esquece do nosso encontro no dia 14 de dezembro aqui na Expo Tellers. Até mais!